a semente da fé vai brotar em seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero já de antemão lembrar que esse versículo ele fala conhecer. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Podemos, para entender melhor esse versículo, dividir em três partes. O conhecer. O que conhecer? A verdade. Com qual objetivo? Libertação. Então, três pontos que eu quero falar para vocês aqui nesta manhã. Falamos um pouquinho sobre o conhecer quando nós citamos o conhecimento em quatro faces, que é o conhecimento filosófico, teológico, empírico, científico. O conhecer a verdade, aqui no aspecto dessa afirmação que Jesus faz, é o conhecimento da sua palavra. É o conhecer a sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que verdade é essa? O mundo vive em função de uma verdade que não é a verdade revelada em Cristo. Não é a verdade libertadora. Não é a verdade curadora. Não é a verdade que te conduz ao seio, ao coração do Criador, ao seio do Pai. Mas é uma verdade relativa. É uma verdade que não é absoluta. E nesse caminho em busca da verdade, as pessoas se perdem. Porque em busca do conhecimento da filosofia, em busca de experiências próprias, que é o conhecimento empírico, e até mesmo em busca do conhecimento científico, ainda não tem uma forma de você conhecer a verdade, que é Cristo. O nosso alvo é conhecer a verdade. E essa verdade, ela se fez conhecida. Quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade se fez conhecida. E ainda ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é preciso passar por essa verdade para chegar a Deus, para tocar o coração de Deus. É o conhecer a verdade. O Senhor tem nos dado a sua revelação. Deus tem se revelado através da sua palavra, através dos profetas, através da manifestação divina da sua palavra. E pelos últimos tempos, na vinda de Jesus, vinda corpórea, ele se fez homem. Ele veio se revelar a nós através de si mesmo, o próprio Deus se revelando ao homem. Olha que coisa interessante. Só que precisamos entender que o conhecer a verdade implica em ter um entendimento não apenas intelectual, não apenas de memória, memorizando versículos e até falando versículos como se estivesse repetindo sem ter a noção de que é preciso viver essa verdade, internalizar essa verdade. Ela precisa estar dentro de você.
em Romanos, no capítulo de número 10. Capítulo 10, versículo de número 8, se não me falha a memória, nós temos ali o apóstolo São Paulo falando que a palavra está junto de ti, em tua boca, em teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que nos traz a libertação, que nos traz a cura. Estou pegando aqui, tá, irmãos? Ó, versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, serás salvo. Então, conhecer a verdade é ter esse entendimento, não apenas na mente, no intelecto, mas é viver isso, é praticar a sua palavra, porque essa palavra está junto de ti, em sua boca e em seu coração. É viver essa palavra, é meditar nesta palavra, é confessar esta palavra. Agora, o que é a palavra? O que ela representa para nós? É o verbo vivo de Deus, aonde traz aquela manifestação criativa do poder divino. Ela é carregada de unção criadora. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse é o Cristo que nós cremos. Essa é a palavra que está em nós, em nosso coração, em nossa boca. E quando nós entendemos o poder dessa palavra, a nossa vida se transforma, a nossa maneira de ser se transforma. O conhecer a palavra é experimentar essa verdade, é ter experiências com Ele, Jesus, o Verbo vivo, e saber que você nunca está só. Porque essa palavra, quando se revelou aos seus discípulos, deu uma ordem para fazer discípulos em seu nome. E depois ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco através da sua palavra. Deus está conosco através da sua manifestação, através do poder do Espírito Santo. Ele vive em nós. Ele reina em nós. Ele está entronizado em nosso interior. Quando nós colocamos Ele no nosso coração, no centro da nossa vida, nos tornamos cristocêntricos, ao invés de egocêntricos. Nós não praticamos, não vivemos a prática em cima da orientação do nosso ego, na nossa maneira de pensar, porque é preciso que nós conheçamos a verdade para que ela possa agir em nós, nos libertar. Então, conhecer é ir mais a fundo, é buscar experiência, é viver esta palavra, é a prática da palavra, é fazer com que a semente desta palavra, a semente da fé, possa brotar no seu interior. Esse é o passo fundamental
para que você possa ter Jesus internalizado em sua vida, dentro de você. Essa palavra ela é poderosa, porque ela liberta, ela quebra as correntes que aprisionam as pessoas, as correntes do pecado, as correntes do vício, da maldade, as correntes do ódio, do rancor, da falta de comunhão, do amor ao próximo e às vezes até a falta de amor próprio. Porque Jesus falou assim que devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas existem aqueles que não amam nem a si próprio, que não estão preocupados com o destino da sua vida, vivem uma vida largada nas mãos do adversário. É porque existem correntes que estão aprisionando essas pessoas. É preciso conhecer a verdade para que esses elos dessas correntes sejam despedaçados. Por isso Jesus afirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação plena está no conhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. A sua libertação não está fora, no exterior, ela está dentro de você. Quando você conhece a verdade, recebe a verdade, pratica a verdade ela não vai deixar de cumprir o seu propósito. O propósito da verdade é libertar a sua vida, é libertar a sua família, é libertar aqueles que você apresenta em oração. Deus está quebrando as cadeias através do poder desta palavra, através do poder desta verdade. Oh, aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Que esta palavra esteja aí guardada no seu coração. Assim como Davi disse: escondi, guardei ao ponto de deixar escondido ou escondida em meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia! Senhor, nos guarde de pecar contra ti. Senhor, nos guarde de cometer erros que venha nos afastar, Senhor, da tua presença, mas que possamos mergulhar no conhecimento da tua palavra, no conhecimento do Verbo divino. Deus, ajuda-nos nesta manhã, Pai. Oh, aleluia! Nós fazemos, Senhor, essas palavras, fazemos delas a nossa oração, a expressão do nosso desejo. Venha nos cobrir, Senhor, com os teus cuidados, com as tuas proteções. Pai, na nossa saúde, trabalha o nosso interior. Trabalha, Senhor, tirando a mágoa, o rancor, o ódio. Senhor, que possamos conhecer verdadeiramente a tua verdade e praticar essa verdade, para que ela, Senhor, venha cumprir o propósito de nos libertar. Propósito, Senhor, que está no teu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para finalizar, Jesus deixou escrito, no mesmo capítulo, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba de Deus esta palavra, que o Senhor te abençoe. Tenha um ótimo dia debaixo da cobertura do Senhor nosso Deus. E à noite estaremos
iniciando também um ensino de como você alcançar o entendimento de ministrar a palavra. Uma coisa é você buscar o conhecimento. Nós iremos usar várias ferramentas para buscar o conhecimento. Procurar entender um pouco sobre a exegese bíblica, procurar entender um pouco sobre a hermenêutica, procurar entender um pouco sobre o contexto bíblico, a história e também a interpretação daquela palavra que nós estamos lendo. E no período da noite vamos iniciar um curso básico que vai trazer a noção de como você pregar a palavra sem medo e sem se inibir, porque a palavra está dentro de você. E Deus quer te usar com essa palavra. Você precisa buscar de Deus o entendimento de como colocar aquilo que está dentro de você para fora, para que outros possam ser tocados por essa palavra. Nós vamos iniciar um curso baseado na oratória, na arte da pregação, na arte do falar. Falar em público, falar diante de uma tela como essa, como se expressar, como vencer o medo de falar em público. Então, vamos ministrar todas as quartas-feiras, falando na parte da manhã sobre como buscar esse conhecimento e na parte da noite nós estaremos focados em como expor aquilo que nós conhecemos. Quais os métodos que podemos usar. Então, até a noite, às 18 horas, que Deus te abençoe, que o Senhor prospere a sua vida, em nome de Jesus. A semente da fé vai brotar em seu coração.